Beleza, gravação iniciada. Vamos nós. Bom, vou começar falando um pouquinho com vocês sobre a nossa semana de recuperação, só para a gente ter alguns avisos gerais, né? Ela encerrou agora a primeira semana de recuperação. Vocês tinham, para aqueles que não entregaram alguns trabalhos, tiveram bastante trabalho durante essa semana que passou. E porque são 8 agendas daquelas agendas semanais, mais 2 agendas nossas de NCCC e 2 agendas de comunicação, se não me engano. Então, tinha um número grande de atividades. Para nós de NCCC eram 2 agendas que tinham recuperação, agendas 1 e 2, aquela do plano diretor, depois aquela outra do desenho arquitetônico, e a agenda da semana, que era a agenda 3, relacionada à topografia. Então, bastante trabalho para vocês semana passada, e essa semana bastante trabalho para nós mediadores, porque a gente vai fazer a correção de todas as agendas, a agenda 3 que vocês entregaram, e das agendas 2 e 1 para aqueles que entregarem recuperação. Então, tenha um pouquinho de paciência que a gente vai chegar lá, né, Denise? A gente vai ir corrigindo e até o fim de semana devemos estar com tudo organizado. A agenda que está em curso agora é a agenda 4 de NCCC, se vocês já chegaram a dar uma olhada ou não? Quem que já começou ela lá? Alguém já iniciou ou não? Ninguém? Pelo jeito, ninguém. Sinceramente, Fábio, eu só li, viu, Fábio? Só leu, Reinaldo? Até agora eu não escrevi nada. Não Mas começou não achei tão complexa. Não achei tão complexa, não. No geral, as agendas elas são relativamente simples. Oi? Já começou, né? Alguém está vazando o áudio aí, tá? Quem está falando que já começou. Alguém acho que está atrasado, isso sim. Tá. As agendas, o conteúdo que a gente tem ali na apostila e na plataforma, ele é relativamente simples, né? Alguns de vocês, às vezes, falam assim, nossa, mas vocês querem que a gente vire engenheiro, querem que a gente vire arquiteto, é muito difícil, assim, não é muito difícil, não, tá? Aquilo é simples, né? É relativamente simples, mas é bem resumido para que vocês tenham uma base mesmo, né? Vocês não podem ficar vendidos na informação, né? Na hora que vocês forem falar sobre isso, vocês precisam ter uma base dessa informação. E esse é o intuito dessa agenda também, dessa agenda 4 nossa, que vai falar sobre sistemas de fundação e sobre... Estava na minha cabeça aqui, sobre um pouquinho de sondagem também, né? Alguém que esteja com alguma dúvida específica e queira conversar sobre ela ou não? Ô, Denise, você chegou a abrir o fórum de dúvidas dessa agenda? Ainda não. Tá, eu abri o meu, e eu vou até compartilhar minha tela aqui, vou mostrar para vocês um elemento, e aí até ia sugerir para vocês, Fábio, colocar. Eu também não tinha aberto, abri ele hoje. Eu acabei colocando, mas no mesmo estilo da passada, só mudei os dados da agenda. Tá. Na verdade, eu só abri ele lá para os alunos verem, mas eu coloquei o link para um relatório de sondagem, que é uma coisa que a gente fala lá na agenda, mas às vezes a gente não tem o acesso a ele, não tem uma ideia. É um relatório que estava público, estão vendo a minha tela? Sim. Então, um relatório público está no site de uma prefeitura de Bom Jesus do Espírito Santo, então, enfim, né? Está lá porque a gente pode abrir e visualizar. E aí, só para a gente ver mais ou menos como é que funciona, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, eu vou descendo aqui, eles vêm falando sobre quais são os métodos de ensaio, como é que funciona. Eu vou chegar na parte mais interessante nossa lá, que é mais embaixo. Introdução, método, trabalho, visão, enfim, informações da empresa. E essa aqui é uma sondagem chamada SPT. Eles sondaram um terreno aqui, que eles indicam qual que é. A gente pode ver que eles já começam a usar um pouquinho de Google
maps, né, como vocês estão vendo, e eles também usam coordenadas, porque geralmente eles identificam as coordenadas dos pontos que foram sondados. Aí aqui tem os desenhos mostrando algumas fotos de como é que eles fizeram o ensaio, né? Esse aqui é o tripé amostrador, os equipamentos que eles usam que são relativamente brutos, mas são usados mais ou menos dessa maneira. E aqui embaixo a gente vê um relatório. Então, para cada furo que foi feito, esse aqui é o SP1, né, o furo de sondagem 1, e aí eles vêm demonstrando de alguma forma como é que é esse subsolo. Na verdade, de várias formas eles demonstram sobre esse subsolo. Algumas informações que vocês viram lá, por exemplo, descobrir qual é o nível de água, a partir de que altura a gente tem água dentro do subsolo. Na medida que você vai cavando, eventualmente você encontra um nível de água. Nesse caso aqui do SP1, ó, o nível de água está indicado aqui, ó, com 2,46 metros, eles encontraram água. Então, a partir de 2,5 metros de profundidade, você vai cavar com água já, tá vendo? Né? É uma diferença, e quando você for fazer uma fundação, a partir de 2,40 metros, você vai ter que drenar essa água para poder concretar ela, ou efetivamente torná-la resistente. Eles também vêm aqui usando a classificação de material, tá? A partir de cada 1 metro de profundidade, eles classificam o material. Então, aqui, ó, no primeiro metro, né, que foi até nos primeiros 3 metros, até chegar nesse ponto aqui, eles tiveram aterro de solos diversos, fofo, cor variegada. Acima dos 3 metros até os 6 metros e 10, eles acharam uma argila de consistência mole a rija, de cor acinzentada, cinza. Dos 6 metros e 10 até os 7,50, eles acharam uma areia fina, medianamente compacta, e compacta de cor cinza. E aí chegou nos 7,5 metros e ficou impenetrável ao trépano de lavagem. Então, a partir dali, eles não conseguiram avançar mais com a escavação, com o equipamento que eles tinham, e aí eles interromperam a sondagem, paralisaram naquela profundidade, de 7,5 metros de profundidade. Mas a gente consegue ver aqui, né, e aí eles representam isso aqui pelas cores, aqui é o perfil geológico, então a gente consegue perceber até 3,25 metros, aqui com solos variados, de 3,25 até 6,10, uma argila de consistência mole a rija, de 6,10 até 7,50, aí uma areia fina, compacta já, de cor cinza também. A gente consegue ver essas diferenças acontecendo. E o último item que eu vou mostrar para vocês aqui é o item da resistência que ela vai adquirindo ou perdendo à medida que vai se aprofundando os furos. Né? Então, a gente tem aqui, ó, no primeiro metro, com 4 golpes do martelo, a ferramenta já desceu na medida que deveria. No segundo metro, precisa de 10 golpes do martelo, quer dizer que estava mais resistente. No terceiro metro, 10 golpes do martelo também teve o avanço lá de 30 centímetros da ferramenta. Aí, diferente do que a gente imagina, lá no quarto metro de profundidade, só 5 golpes já foram suficientes para afundar o equipamento. Então, ele perdeu resistência. Então, aqui nessa camada ela estava mais resistente, a hora que chegou nesta profundidade é que ela ficou menos resistente. A mesma coisa acontece com 5 metros, e aí no sexto metro você vê que ela adquiriu mais resistência, que ela precisa de 13 golpes para conseguir afundar o amostrador. Depois 17, depois 21 lá no quase 8º metro, e aí chega no impenetrável trépano de lavagem. Então, o que eles vão medir é a quantidade de golpes que você precisa para afundar esse amostrador. Que aí eles vão fazendo a média aqui dos valores, né? Tem primeira, segunda e terceira amostra, mas chegam a 21 golpes aqui. Então, a resistência, geralmente o que acontece é que o solo vai ficando mais resistente à medida que a gente vai se aprofundando nele, mas também acontece disso daqui, de repente ter uma camada que não tem a mesma resistência lá. Enfim, vocês não precisam saber de tudo isso, tá na hora, não vai cair na prova de corretor imobiliário isso, podem ficar tranquilos. Mas é interessante que vocês saibam que realmente é um ensaio que ele é bem feito, bem acompanhado, tem todo um registro de informações para que você tenha confiabilidade na informação dele. Eu falei de coordenadas, as coordenadas aparecendo aqui em cima, ó, norte e este, marcadas como um conjunto de dois dados, né, coordenadas norte e coordenadas oeste, para também já fazer um link de informações com a nossa agenda anterior. Vou parar de compartilhar, Denise, eu queria mostrar isso para eles porque eu achei interessante e coloquei lá no link do fórum, que daí eles acessam, olham, claro que ninguém precisa saber de tudo que tem aqui, é só para dar uma olhada, lembrar o que leu na agenda e né, entender um pouquinho
do que pode estar acontecendo no subsolo. Ótimo. Tem o Luciano com a mão levantada. Pois não, Luciano. Boa noite. O meu é um assunto de cunho geral, não tem a ver com a matéria. Então, para não perder a linha de raciocínio, no final eu exponho minha dúvida. Pode ser? Pode sim. Ah, mas se quiser falar já, né, Denise? Acho que não tem problema. Sim, o pessoal está quieto. O pessoal está quietinho hoje? Tá bom, então. É referente a uma dúvida que está ocorrendo nos grupos, com referência se após a gente finalizar o curso, né, e fazer a prova, se posterior a gente vai ter que fazer também o curso, aliás, a prova do Cresce. O Cresce não possui prova. Ok, a dúvida era só essa. Beleza. São poucos os conselhos no Brasil que possuem prova de ingresso, né? OAB, acho que é a única até, nem sei se eu, de medicina, acho que também não possui. Acho que não conheço nenhum outro que possua, na verdade. Eu também desconheço, Augusto. E desde o tempo que eu era garoto, a gente se falava em fazer para engenharia e nunca aconteceu. Uhum. Ah, agora tem gente de mão levantada. Vamos lá. Gislene, por favor. Floriano, vou baixar a sua mão aqui. Oi, boa noite. Boa noite. É só uma questão. Eu já dei uma analisada nessa matéria, né? Porque, como eu faço atividade pelo celular, então primeiro eu dou uma pesquisada, anoto no celular para depois digitar lá no Word e fazer, porque daí eu vou depois construindo as coisas que eu quero, né? E você vai querer que coloque fotos nessa atividade também? Ou pode ser só escrita mesmo? Bom, eu não sei se você é aluna minha ou da Denise ou do Fábio, Gislene, porque a gente não, eu não decoro o nome de todos vocês ainda, são muitos alunos. No geral, ela pode ser só escrita, não há nenhuma, né, nessa atividade não tem nenhum regramento sobre fotos. Eu estava até lendo aqui para ver se tinha alguma. Acho que não tem, né, Denise? Você lembra? Acho que não tem, não. Eu acho que não. Né, não Sim, tem. não, eu estou perguntando porque no exemplo aí, como você mostrou fotos do maquinário que é utilizado, né? Então, se você queria também que colocasse na atividade, mas pode ser só Tá, escrita mesmo, né? isso. Mas o que eu demonstrei não foi um exemplo de como a atividade tem que ser feita, eu só mostrei como curiosidade um relatório de sondagem para vocês verem que, né, que é um documento que existe mesmo, né? Fala sondagem, aquilo é um relatório de sondagem, como é que é descrito um relatório de sondagem. Sim. Não é mais interessante porque, como eu já tinha feito, só não mandei, na parte que eu tinha pesquisado, essa questão de marteladas, né, para poder ver como é que funcionava a questão do material, se é rígido ou não, eu não tinha visto sobre isso na minha atividade. Mas Gislene, era só você é minha aluna da turma EEO. Acho que isso. é aqui. Isso, é. Então tá bom, aí eu vou providenciar para enviar o mais rápido possível, porque foi até um feedback, né? Porque às vezes já aconteceu de eu enviar atividade e vocês não conseguirem abrir, daí conforme demorou, então para recuperação. Tá, tranquilo. Tá bom, Manda assim, a gente obrigada. já vai avaliando. Ok, obrigada. Ele conta uma história que você contaria também, viu, Dona? E o primeiro gol que ele sofreu foi no Messi. Tatiane, tá com o áudio aberto, vou silenciar você. Alguém provoca o cara. Pensa que você não for, não. Bom, estava com a nossa atividade aberta, eu fechei ela aqui.
Alguma outra dúvida que vocês queiram perguntar, alguma informação que vocês queiram esclarecer? A gente falou um pouquinho ali, né, demonstrou um pouquinho sobre sondagem, para vocês darem uma olhada. Junice, fique à vontade. Augusto, eu queria saber se, como corretor de imóveis e avaliador de imóveis, porque por um acaso, um primo me pediu para eu validar um laudo dele, ele é advogado, né? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque não pode ser foi uma avaliação de um imóvel isso. Num processo, ele não pode fazer, o corretor não pode fazer isso. O corretor pode ou não fazer essa avaliação? Você entra bastante em matérias técnicas, né? É uma pergunta que fica assim, não só em termos de valores, ali foram procedimentos que foram feitos e desvalorizou o imóvel de um inquilino, né? E aí, a depreciação, quem fez isso foi um corretor de imóvel. O corretor de imóvel pode fazer isso ou não dentro de um processo? Junice, talvez a gente não, pelo menos eu não entendi exatamente o que aconteceu. Vou dizer o que eu estou imaginando aqui, você me diz né, se é isso. Existe um processo e existe uma avaliação imobiliária sendo feita dentro desse processo. Pediram que você validasse essa avaliação porque o corretor que estava lá não podia fazer, é isso? Isso. Tá. Existem duas situações de corretores. Existem corretores que possuem atribuição para fazer a avaliação imobiliária e outros que não possuem. Tá? O curso que vocês estão fazendo, você sai com a atribuição de avaliador imobiliário. Então, né, para avaliação de imóveis, sim, vocês vão poder fazer porque o curso que vocês estão fazendo dá essa atribuição. Às vezes, o curso desse outro corretor, ou ele não tenha feito, né, um curso que tem essa validação, ou nenhum outro complementar que pudesse validar isso. Tá? Então, acho que essa é uma das possibilidades. Augusto, então é muito importante a sua matéria, apesar de alguns acharem que é um curso de engenheiro, né? É muito importante, porque não há como, né? Eu vi as matérias, eu tive um problema com o meu notebook inicialmente, e eu perdi, depois eu vi lá, né? São matérias técnicas e de bastante conteúdo, mostrando que o curso é realmente para alguém que vai exercer uma função técnica mesmo, com condições de avaliação, de poder trabalhar, falar com alguém a nível técnico, né, realmente. E eu achei bastante válido, viu, o trabalho nessa área sua aí, dos trabalhos que estão sendo postados para a gente. Eu considero que é igual um vendedor de carro não entender nada de mecânica de automóvel, né? Assim, como é que ele vai vender o produto, né? Como é que ele vai avaliar a compra de né? Falar, não, pode comprar esse carro, é um bom carro. Eu acho que ele tem que ter pelo menos uma base de compreensão disso. Então, eu entendo como muito importante, na verdade, né? Falando nisso, né, a gente acabou de passar pela agenda de topografia e hoje eu passei o dia lendo vocês falando sobre qual é a importância do topógrafo para o trabalho de vocês. E muitos de vocês falaram que, assim, puxa, se o cara marca fora do lugar, já era, né? Desvalorizou o imóvel, porque o imóvel não tem a área que devia ter. A área está errada, a localização está errada. Né? Vocês passaram, Augusto, boa parte de vocês foi falando sobre isso. Da avaliação, eu peguei eram 100 casinhas, né, que estavam sendo feitas. E mandaram executar, foi executando. E no orçamento estava previsto apenas 5 mil metros cúbicos de movimentação de terra. Na hora que eu fui fazendo os cálculos, eu falei, tem 13 mil metros aqui. Isso foi um erro de topografia. E de avaliação se aquele imóvel, aquele condomínio que ia ser edificado, ele viabilizaria economicamente com a terraplanagem tão alta. Uhum. Então, teve um acréscimo de valor na venda por conta disso, e terminou levando um pouco mais de prazo para eles conseguirem pegar o ritmo de venda dos imóveis. Eu acho muito importante a sua matéria, para quem for mexer com isso. Não é necessariamente a área específica, né, mas assim, é importante vocês saberem, por exemplo, de movimentação de terra, porque quando você vai lançar um empreendimento, né, isso faz parte do orçamento, faz parte de compreender os passos da obra,
entender se os custos estão adequados ou não, né? Tudo isso vai realmente compor o preço do produto, no caso de um empreendimento, né? De um produto de vocês. Com certeza. E voltando aí à nossa agenda anterior, essa parte de movimentação de terra é um problema seríssimo, porque depende da informação precisa de campo, depende da informação precisa de projeto, depende da execução adequada, né? Então, tem alguns locais onde esse problema pode acontecer. Adilson, fique à vontade. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Augusto? Sim, estamos ouvindo. Eu estava vendo aí você mostrando essas edificações. Interessante, porque eu não conhecia essas escalas, né? E a questão das batidas do martelo. Eu sempre via nas obras, né? O batistaca lá, os caras batendo. Mas como que o cara sabe, né? A profundidade, quanto que já desceu. E é interessante porque às vezes existe terreno que eles não conseguem edificar porque pegou uma parte, né, muito fina, mole, dizer, e a estaca não ficava firme, então eu não podia edificar naquele lugar. Então, chega na área impenetrável, que para os caras fazerem dá um pouquinho de trabalho. Achei interessante para ter esse conhecimento, né? Que existe uma escala que vai descendo e tudo é anotado. Até na nossa área, você vai pegar uma informação, você tendo essas informações, sabendo fazer a leitura, pelo menos, a gente tem um pouco mais de base para falar até para o nosso cliente, né? Ou no projeto que está sendo descrito lá, a gente consegue interpretar aquilo, né? Assim, existe uma diferença também entre bate-estacas, que é um sistema de fundação, que é você colocar uma estaca cravada no terreno, e bater a estaquinha, que é essa aqui, né, que é só para fazer o ensaio, né? O ensaio é uma estaquinha, dá o quê? Acho que deve dar 3 polegadas, ela é pequenininha, vai dar 8 centímetros de diâmetro, então Entendi. é um furo pequenininho só para fazer a amostra mesmo, né? Só para ensaiar. O É, bate-estaca, daí aí é um caminhão que vem batendo lá, né? É um confundi, equipamento grande. eu que confundi, então. É, Não, entendi perfeitamente, entendi. É só para é, fazer o teste mesmo, para saber até onde dá para ir, né? isso, ele se parece, só que, né, esse tripézinho ali é uma miniatura de um caminhão que vem batendo com não sei quantas toneladas de peso para vibrando, tem várias técnicas para cravar uma estaca no solo e a partir dessa cravação ela ter resistência. Eu vi um desse também. Eu achava que, assim, era a mesma coisa, né? Ele iniciava com pequeno e depois ele vinha com batistaca grande para aprofundar. Não, pequenininha é só para ensaiar mesmo. Mas é como você falou, é importante você saber, né? Por exemplo, bateu lá 2 metros de profundidade, deu impenetrável, né? Deu rocha, fala, poxa, talvez É, exista uma dificuldade para se fazer uma fundação, né? Talvez tenha que recomendar um tipo de fundação que dê conta desse terreno tão raso, né? Tem sim, algumas, talvez não dê para fazer um subsolo, né? Fazer uma garagem de subsolo, tem algumas restrições que podem acontecer. perfeito, perfeito. E para áreas maiores, assim, sei lá, fazer um loteamento, aí as restrições são grandes mesmo, porque, né, todas as infraestruturas, no geral, são enterradas, né? Você tem lá água, esgoto e drenagem que são enterradas no solo. Então, como é que você vai passar um tubo de 80 centímetros de diâmetro no eixo da rua se você encontrou rocha, né? É muito importante você ter essa informação mesmo, porque isso pode inviabilizar um empreendimento. Entendi. Perfeito. Tô aprendendo muita coisa. Sobre a topografia também, nossa, achei interessante. A terraplanagem, a questão do solo, foi muito interessante. Joia, legal. Junice? Vai para o Augusto e para a Denise a pergunta, né? Eu ia fazer a pergunta assim: quando a gente
por exemplo, montou uma imobiliária, que eu acho que ninguém hoje pensa em montar uma imobiliária, né? Acho que é tudo via digital, muita coisa, né? Ou vai trabalhar para quem tem infraestrutura. Mas, nesse momento, as matérias, porque a gente vai ter matérias que vão dizer a respeito de curso, de uma série de coisas. Elas interligam isso para o que vocês estão dando nesse momento, com matérias que vão vir. Eu digo isso pelo seguinte: o que o colega abordou, que você comentou dos loteamentos ou viabilidade, né, é que ainda acho que alguns não perceberam isso, mas muitos vão ser sondados para terrenos, e a pessoa fala, não, tem um terreno de 20 mil metros, 10 mil metros, e quando um engenheiro vai, ou o pessoal de incorporação vai, que é o pessoal que manda fazer a sondagem, que é o pessoal de vendas, que foi corretor, ele vai nesse olhar. Que tipo de solo ele manda fazer sondagem, quem participa disso manda fazer sondagem, manda verificar se tem água, luz, se tem fiação chegando, que tipo, quanto isso custaria para a construtora ou para quem vai fazer o imóvel lá. E muitas vezes não viabiliza a venda. O terreno é ótimo, tal, mas não viabiliza a venda, porque o custo da fundação é muito alto. Da fundação das infraestruturas, né? Como você está colocando. Isso porque na incorporação, o pessoal de incorporação são corretores que provavelmente viraram coordenadores, depois viraram gerentes, e é eles que soltam as equipes de engenharia, falam, ó, preciso da sondagem de tal terreno, viabilidade técnica, para ver que tipo de empreendimento é possível ali. E quem faz isso é o corretor, e volto a dizer, a matéria que vocês estão dando é muito importante para o pessoal que vai vender terreno para poder consolidar a venda de um terreno, ser mais assertivo. No geral, falta sempre vamos falar para o engenheiro, para o arquiteto, a informação do mercado imobiliário. Por isso que vocês também né, são imprescindíveis nessa etapa. Assim, vocês é que vão ter a ideia do o que é que vende nesta região. Né? Eu quero fazer um empreendimento. O que é que eu vou fazer? Esse aqui é um bom produto. Beleza. Então, eu preciso ter uma torre de tantos metros, vai dar mais ou menos tantos metros de área construída. Aí entra aquelas análises que a gente falou do plano diretor lá na nossa agenda 1, né, dizer se pode ou não pode construir aquilo lá, se o uso é permitido ou não. Por isso que vocês precisam saber disso, porque vocês precisam ter uma das primeiras bases pode fazer um edifício multifamiliar aqui? Sim. Não pode. Né? Então, nem adianta a gente buscar essa opção. Depois, aí as análises vão se aprofundando. Tá, beleza. Né? É possível fazer a fundação? Possui infraestrutura nesse terreno? Existe condições de fornecer energia, esgoto, água para esse empreendimento? Tudo isso vai entrando na conta. E, claro, né, aí acho que não é um orçamento que vocês vão sair no fim do curso aqui daqui a um semestre e meio sabendo fazer, né, ter uma ideia de custo geral disso. Isso acho que vai vindo com o tempo, com a experiência. Vocês vão adquirindo um pouco mais de conhecimento para conseguir ter uma ideia desses valores globais e, claro, das mudanças, né? Tudo que é diferente do normal é o problema, né? Tem uma tabela, a Junice deve saber, porque acho que é você que trabalha na área de avaliação, Junice, que é engenheira, não lembro agora. Não, não sou não. É que eu não consegui participar da primeira e segunda agendas, né? Mas eu sou da área civil, da construção civil, né? Uhum. E a gente sempre vê muito corretor, às vezes, oferecendo terreno ou comentando, né? E se o terreno não sai, algum motivo deve haver para não ter dado certa viabilidade. E não é assim que alguns corretores, infelizmente, enxergam, né? Não conseguem entender as dificuldades. Está próximo de um lençol freático, entendeu? Muito próximo a uma fundação que viabilizaria, tipo uma fundação rasa, né? Porque seriam para casas populares.
e de repente aparece um lençol freático muito alto, né? Então, tudo isso a gente, na hora, comenta e as pessoas, os corretores não entendem isso. Então, não viabiliza a venda, o empreendimento, né? E às vezes eu percebo o pessoal falando assim, matéria muito técnica, mas para você crescer dentro do setor, essas matérias são muito importantes. É o que eu mais vejo em reunião de incorporação, às vezes, sabe? De fechamento de loteamento, de lotes, de terrenos. É bem isso. E tem coisas que são fáceis da gente trazer preço, né? Por exemplo, vou construir uma casa. Pega lá o custo unitário básico, tem uma tabela lá que todo mês é tirada, e a gente olha lá e fala, custa R$2.000 e 500 metros quadrados. Se a casa tem 100 metros quadrados, ela custa 250 mil. Conta de guardanapo, né? Mas é bem fácil de fazer. Beleza, isso aí é um número fictício, na verdade, né? Porque a gente não sabe das condições específicas do lote, como você está colocando. Vamos falar de uma condição específica. Não tem esgoto, porque o terreno é mais baixo do que a rua está mais alta, o terreno é mais baixo, a construção vai ficar lá embaixo, eu vou ter que elevar esse esgoto, né? Quanto que custa para elevar o esgoto? Né? Poxa, diferente. Eu quero fazer uma reservação de água pluvial de chuva lá, né? Poxa, quanto que custa? Tudo isso muda esse custo básico, né? Porque passa a não ser mais básico. Tudo aquilo que é adicional não faz mais parte desse custo básico. E a mesma coisa vai acontecer com um empreendimento maior, né? Com incorporação. Você tem lá uma fundação especial. Poxa, quanto que custa a fundação especial? Vai ter que fazer um orçamento específico, né? Uma instalação específica, uma movimentação de terra muito grande. Nossa, é tudo muito, muito único daí para você conseguir mostrar de maneira tão geral. Então, realmente como você colocou, a experiência que vai fazer isso acontecer. E aí você falou de ter um lençol freático muito raso, né? Nossa, vai ter que... Não é que não tem solução. Existe uma solução que é rebaixar o lençol freático. Você pega lá uma autorização e coloca uma bomba de água e baixa ele. Mas, poxa, né? Quanto que isso custa? Isso tem um grande custo envolvido, né? Não é tão simples assim. Na primeira pergunta foi da Junice, talvez, né? Ela tinha perguntado se todos esses conteúdos que nós estamos vendo nas agendas, eles iriam se congregar para onde, né? Iriam direcionar para onde? No segundo módulo, vocês vão ter o trabalho de conclusão de curso, que é a elaboração do PITAM. Eu até coloquei no bate-papo. O PITAM é um parecer técnico de avaliação mercadológica. Então, aí sim vocês vão ver que vai englobar todos os conhecimentos. Pessoal, na hora que vocês chegarem no Pitã, lembra de colocar as coordenadas lá, que o pessoal não anda colocando nem coordenadas geográficas. Vocês aprenderam a pegar a coordenada, coloca lá, por favor. Bom, a nossa agenda fala sobre sondagens, a gente falou um pouquinho sobre essa importância, e depois ela passa sobre fundações, né, sobre tipos de fundação. Ela é bem técnica nessa área ali, né, mas tem que dar uma entendida sobre que as fundações, o que segura as casas no lugar, é o sistema de fundação. E elas não são todas iguais, elas são diferentes entre si. Então, assim, foquem um pouco nas diferenças quando vocês forem ler sobre esse assunto, que eu acho que é um ponto bem importante para vocês entenderem um pouco sobre. Mayara, por favor. Boa noite, pessoal. Estão escutando? Estamos. A minha dúvida é o seguinte. Aqui em Itaguariúna está saindo um empreendimento imobiliário que se chama Reserva Capucina Itaguariúna SP. Eu queria saber sobre essa parte de fundação, como funciona, porque esse empreendimento está sendo do lado de uma pedreira. Ele vai ser construído do lado de uma pedreira. E aí eu queria saber como é que funciona essa parte da sondagem, como que funciona a parte de aprovação. Eu fiquei muito interessada nessa parte. Tá bom, acho que eu não sei se eu entendi 100%, mas assim, existe um empreendimento aí na sua região, sendo construído às margens, próximo a uma pedreira,
E aí você está com receio sobre como é que é o sistema de fundação disso, né? Isso, como é o sistema de fundação, como seria, né? E como que funciona para aprovar? Como que o engenheiro aprovaria, de repente, esse empreendimento, já que ele já está sendo construído? Especificamente sobre o sistema de fundação que foi usado ali, eu não sei te dizer, porque, obviamente, a gente não está vendo como é que é a sondagem, né? Tem alguns problemas que podem acontecer ali. Se você tem uma pedreira, quer dizer que as rochas estão aflando, elas estão próximas da superfície. Então, possivelmente, quando ele fez uma sondagem, ele deve ter encontrado um perfil onde, né, afundou um pouquinho e já começou a encontrar rocha. Esse é o que mais acontece próximo de pedreiras, assim, de afloramento. E aí ele vai ter que adotar um sistema que eu acabei de falar aqui, né? Assim, dei uma olhada nas diferenças. Existem fundações rasas e fundações profundas. Geralmente, nesses casos, você vai achar fundações rasas, que elas ficam mais à superfície, mais próximas à superfície, e você não precisa ir tão a fundo para achar um terreno tão resistente. Você já tem solos mais resistentes um pouco mais nas camadas superficiais ali mesmo. Então, é uma das possibilidades, tá? Não quer dizer que é isso necessariamente, mas é uma das possibilidades que eles tenham adotado um sistema mais raso de fundação. Com relação à aprovação disso, é junto com o município, né? Ele vai fazer a aprovação junto com o município, ele vai apresentar a sondagem, os cálculos que ele fez e vai pedir a aprovação do projeto. Não, a minha dúvida é que eu não sei clara. Em relação a... Tem uma parte da agenda que está falando sobre quando a gente vai fazer uma construção de um prédio, por exemplo, numa área onde tem casas. A gente tem que fazer a sondagem das outras casas para ver se a nossa construção não vai... como que eu posso dizer? Danificar, interferir nas fundações vizinhas. Exatamente isso. Aí, pensando nisso, será que a longo prazo, por ser uma pedreira, não poderia danificar a estrutura do prédio? Poderia sim, mas a pedreira já está lá, né? Vamos dizer assim. O prédio é que está se instalando ao lado de uma pedreira, não é a pedreira que está se instalando ao lado do prédio, certo? É próximo, não é perto. Isso. Mas assim, a pedreira já possui um alvará de funcionamento, vamos dizer assim. Ela já tem todo um sistema lá de trabalho, a pessoa que... Né, E ela já existe no empreendimento, há muito tempo antes. Ela faz os rompimentos de rocha dela, às vezes, e eu já presenciei, às vezes, inclusive, vibra o solo, quando ela faz uma detonação, às vezes vibra o solo, né? Isso. São algumas questões. Imagino eu que tudo isso tenha sido considerado pelo projetista para fazer o projeto dele, tá? Entendi. Por quê? Porque acontece vibrações, né? Acontece, inclusive, terremoto, né? A gente teve, infelizmente, agora, uma semana, 15 dias atrás, terremotos acontecendo. E tem prédios que são projetados para resistir a isso. Então, eu imagino que ele considerou isso em algum tipo de vibração no projeto dele. Entendi. Muito obrigada, viu, gente? De nada. Inclusive porque a responsabilidade é dele, tá, do projeto, né? Se cair, ele é que é o responsável, porque era algo que existia. Já existia uma pedreira lá? Já existia. Ele está ciente disso. Então, é um cuidado que ele realmente precisa tomar. Elaine, por favor. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Só compartilhando, na verdade, uma vivência prática, né? Meu marido tem 3 de obras e eu trabalho na obra com ele há alguns anos já. E nós estamos vivenciando essa parte, né? Terminando a parte de fundação agora. Nós pegamos estávamos em terreno que com 6 metros, né? Na verdade, com 2 metros, deu água, né? Então, deu para fazer com a perfuratriz, teve que fazer com a batistaca encamisada, né? Para poder ir mais profundo. E aí foi usado, né, 6 metros de profundidade aonde eram as... Fugiu o nome agora. Oi? As sapatas, desculpa, meu marido está me lembrando. As sapatas e 3 metros na de apoio, né? Então, mas abaixo disso já era argila. Abaixo da água veio a argila.
né? Então, na verdade, toda essa parte que vocês estão falando de corte, de aterro, de, né, fundação, eu estou vivenciando tudo isso na prática. É interessante, assim, eu gosto bastante de falar de fundação e tem um entendimento que eu acho que é o mais importante, na verdade, é que existem alguns tipos de fundação que elas não têm resistência lá na ponta. No caso, quando você faz uma estaca muito profunda, né, profunda, 6 metros, é uma estaca profunda já, né? E ela não, a resistência que ela vai ter não é lá na ponta, não é lá na argila, lá no sexto metro lá embaixo, que ela vai resistir por conta da base dela, né? A resistência que ela tem é lateral, né? É o atrito lateral dessa estaca com o solo é que vai dando a resistência ao afundamento dela, tá? Então, essa é uma das questões que eu acho mais interessantes da gente perceber. É como se a gente estivesse andando, e eu não sei na prática disso, né, mas andando de salto alto num lugar que tem terra. Você começa a pisar, você começa a afundar. Por quê? Porque a resistência de ponta é muito pequena. Mas à medida que você está afundando o seu salto ali, ele começa a ter resistência de atrito lateral. E à medida que você, né, vai aumentando essa profundidade, uma hora ele para de afundar. Por quê? Porque o atrito lateral segurou ele. A resistência de ponta, ela existe, claro, também, né, lá na parte de baixo, mas o atrito lateral é que vai complementando essa resistência ao afundamento ali. Então, quando você tem Na prática é exatamente isso, na verdade, né, trabalhando de bota 7 léguas, logicamente, mas parecia uma areia movediça. Na verdade, ela segurava o nosso pé, assim, né, segura o nosso pé, mas chega uma hora que ela não afunda mais. Uhum. E aí você falou de bota 7 léguas, agora a gente vai falar sobre aquela fundação que é a fundação rasa. Quando você tem solos resistentes, você faz o quê? Você faz uma sapata, que aí é tipo um sapato mesmo, é uma coisa, né, mais larga, e aí ela fica sobre o solo e ela não afunda, porque daí a resistência é de ponta, de base. Como você já tem uma base, você faz uma base geralmente mais larga, e aí ela não vai resistir a esse afundamento. E aí não é o salto alto, é a bota. Márcia? Olá, boa noite a todos. Eu fiquei com uma dúvida aqui que a professora falou a respeito do segundo módulo, elaborar o parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse trabalho seria o TCC, seria isso? Isso mesmo. Ah, tá. Então, tá certo. E outra, complementando o que eu gostaria de falar, a respeito que o pessoal, às vezes, você tem uma casa ao lado e daqui a pouco o vizinho vende essa casa, né? E a sua fica ali ao lado e começa a vir a construtora, tudo começa a bater, aí ter todos esses problemas. As casas ao lado, aconteceu isso, eu estou falando porque já aconteceu isso uma vez na casa da minha avó, e por estar super bem construída, a casa dela, ficou com algumas rachaduras, mas se fosse uma coisa não tão firme, teria prejudicado e muito. Aí nós reclamamos, vieram lá os pedreiros dessa reforma, dessa construtora, e arrumou, mas assim, na verdade, a casa da minha avó ficou bem prejudicada. Era fato até de a gente até entrar com processo, se fosse o caso, né? Mas aí a minha avó já tinha bastante idade, mais de 80 e poucos anos, então a gente não mexeu, mas é complicado. Eles chegam, né, para fazer o deles lá, construção, e não estão nem um pouco, a grande maioria não estão preocupados com essa vizinhança, o estrago que causa na vizinhança. Esse é o meu parecer, né, que eu já tive experiência. Entendi. E aí, aproveitando que foi uma pergunta que a gente acabou não respondendo, né, Denise, sobre como é que faz para cuidar dos vizinhos quando você vai fazer uma fundação ali. Geralmente, quando você faz uma fundação, não para uma casa, tá? Dificilmente uma casa vai influenciar, uma casa que tem um peso pequeno vai influenciar nos vizinhos, porque você não tem uma carga tão grande. Quando faz um edifício, uma coisa com uma carga maior, aí sim você tem que olhar sobre como é que é a fundação dos vizinhos,
para que vocês inteiros, né, para que todo mundo não chegue a colapsar o solo, assim, a carregar tanto que comece todo mundo a afundar junto ali, ou quebrar alguma parte resistente do vizinho que esteja próximo ali. Então, são cuidados importantes. Com relação à vizinhança, você colocou muito bem, Márcia, é uma preocupação mesmo, né? Porque o pessoal faz, o pessoal executa e, eventualmente, acontece. Pode ser por vibração mesmo, às vezes está lá, né, o barulho, os equipamentos, às vezes coloca lá um equipamento de terraplanagem pesado, cortando, aterrando, vibrando, e isso faz, né, isso pode influenciar nos vizinhos, sim, pode gerar algum dano estrutural nos vizinhos, ou mesmo o sistema de fundação que eles adotam acaba interferindo no geral, em todo mundo ali. Uma coisa que é recomendada e que acontece de vez em quando, e as construtoras sérias geralmente fazem isso, chama laudo de vizinhança. Antes de começar a obra, eles vão até o local, vistoriam as casas dos vizinhos com a autorização deles, entram e documentam como é que as coisas estão. Ó, já existe uma rachadura aqui, ou não existe nenhuma rachadura aqui, vidro quebrado, telha, pintura. Eles vão lá e fazem um registro geral de como é que as coisas estão no imóvel, ou nos imóveis do entorno. E depois disso eles começam a obra, porque eventualmente se existir algum dano, eles sabem porque eles são responsáveis, né? Eles têm um fiel depositário, vamos dizer assim, eles têm uma informação de antes deles começarem a obra sobre como é que estavam as situações das edificações no entorno. Se existiu dano ou não, eles têm condições de avaliar e, claro, se responsabilizar por aquilo que é de direito que eles se responsabilizem mesmo. Esse seria o correto, né? Mas não foi o caso, não. E foi uma construção de, acho que uns 6 sobradinhos, sabe? O terreno era mais ou menos 10 por 40, que era o terreno da minha avó também, que eram terrenos antigos. E então foi assim, ficou no prejuízo. A minha avó tinha uma casa nos fundos e alugava, aí o inquilino falou, não dá para ficar porque está rachando, fica até com medo de desabar, entendeu? Então, foi assim, para nós foi um grande prejuízo. É que nós não demos andamento em processo, porque a minha avó já estava com bastante idade, né? Então, e ela morava ali só, nós não morávamos ali. Mas nós estávamos sempre lá, mas é muito complicado. Inclusive acontece, já me aconteceu, a gente foi fazer uma vez uma obra que tinha um arrimo de 7 metros de altura, e a gente ia aterrar, precisava fazer, e a gente foi lá e fez a vistoria da vizinhança, entrou, tirou foto, documentou. No meio da obra, o vizinho reclamou, depois de uma chuva, a gente foi lá e constatou que tinha um defeito. Alguém tampou a boca do nosso tubo, o nosso terreno encheu de água e aí vazou para o terreno dele e saiu por baixo lá e estragou o piso dele. Foi o único problema porque tinham coberto o ponto de água, mas todo o resto, que a casa não estava nova, a casa do vizinho, tinha outras rachaduras, outros defeitos, nada disso foi nossa responsabilidade. O piso foi, falou, não, o piso a gente garante, né? E tudo decorrente da entrada de água. O piso e uma cama que estragou lá, falou, não, isso é nossa responsabilidade porque não teria acontecido sem a nossa presença. Mas o resto não. E eles concordaram, né? Deu tudo certo. Miguel, por favor. Boa noite. Está me Boa ouvindo? Noite. Estamos sim. Gostaria de tirar uma dúvida. E uma dúvida sobre uma fundação de uma construção, por exemplo, tem um caso de falar da Cidade do México, que ela foi construída sobre um antigo rio. E aí a infraestrutura do local sofre com esse problema, mas justamente porque a cada ano abaixa 20 centímetros a cidade, e os prédios já sofreram com esses problemas mas por causa do excesso do retiro de água. Queria saber quais são alguns dos riscos que pode acabar sofrendo quando alguma fundação, construção é feita sobre um rio ou um lago, esse tipo de terreno que normalmente podem ter mais prejuízos caso você construir. Miguel, sua pergunta é bem complexa. Miguel é meu aluno da turma EEM, eu lembrei do seu nome, o Sushi. É uma pergunta complexa de ser respondida, eu acho que eu não consigo responder ela inteira, tá? De uma forma geral,
não se constrói em cima de rios. E essa história dos 20 centímetros da Cidade do México, eu escutei, li esses dias mesmo. Confesso que eu não sabia disso, que ela, eu escutei faz coisa de uma ou 2 semanas atrás. Então, para mim é uma informação nova que eu não tive nem tempo de pesquisar e entender um pouquinho sobre ela. Mas geralmente não se constrói em cima de locais onde teve lá um rio ou um lago. Não é nem só porque né, pode acontecer alguma coisa, porque geralmente tem muita matéria orgânica lá, muita matéria vegetal mesmo. Você teria que tirar tudo que é orgânico para poder ter um solo melhor, um solo que não vá apodrecer e degradar e diminuir de volume, né? Então, esse já seria um problema decorrente disso dali. Não, entendi certo, professor. É que eu também mais perguntei porque uma vez, eu não consegui completar de ver, mas eu estava assistindo um vídeo sobre alguns pesquisadores que eles estavam falando, não sei se é realmente verdade, mas acho que era professores de universidades, eles comentando que São Paulo, alguns bairros foram construídos sobre rios, mas eu não sei exatamente se isso é verdadeiro, mas de acordo, era pesquisadores de universidades. E acontece, né? Rio, banhado, eventualmente pode ser que aconteça, não vou dizer que não. Também tem lugares que, né, no Japão que tem um aeroporto que é em cima do mar. Né? Eles aterraram tudo no mar e construíram um aeroporto. E lá também tinha um problema de afundamento, acho que era 15, 20 centímetros ano, obras adicionais, como é que faz parar, né? Tem experiências em cima disso. Tem Veneza, que foi construída em cima, né, inteira do mar, aí tem toda a lógica de como é que foi feito isso. Tem algumas coisas a respeito, assim, que também não quer dizer que tudo está errado, né? Só quer dizer que tem que ter cuidados adicionais às vezes. Entendi, obrigado. Eu coloquei uma sugestão para vocês assistirem, quem é de São Paulo, assistirem Entre Rios. Ah, é legal. Passei com meus alunos esses dias. Acabou de falar, né? São Paulo, sim, o curso do rio era completamente tortuoso, né? E ele foi canalizado, então é interessante. Tem no YouTube, né? Ele é livre. Acho que é 20, 30 minutos, um documentário bem legal. Mesmo para quem não é de São Paulo, tá bem legal mesmo, assim, é interessante para entender, assim, um pouquinho desses regramentos de plano diretor e por que deveriam ter sido seguidos, inclusive, antes das coisas acontecerem. Bom, sem mãos levantadas, Denise, algo mais que você queira dizer aos nossos alunos, ou... Creio que não, só confirmando o que o Reinaldo está colocando no bate-papo, sim, a maior parte, né, fica... Tanto que foi a problemática, eu tenho alguns trabalhos de alunos que tratam sobre isso. Está localizado numa região abaixo do nível, né, do Rio Guaíba, confirma sim. Então, por isso, tantas enchentes, tantos alagamentos. A ocupação urbana ela vai se estendendo, né, e vai criando esses problemas. Creio que finalizamos, né? Mais alguma dúvida? Mais um minutinho. Eu vou encerrar a gravação para ela não ficar tão longa. Muito boa noite a todos. Vou encerrar a gravação. Ok, muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Essa agenda é bem legal, né? Ela fala sobre fundações. Eu acho que para quem consegue frequentar aqui, tem uma informação a mais para a nossa ideia é que vocês tenham interesse pela agenda, assim, né? Fala, poxa, ler lá, ver alguma coisa a mais, isso acho que é importante. Vamos nós? Boa noite, então.